Imagine a seguinte cena: você planeja sua vida a dois, sonha com a independência do casal recém-formado, mas de repente se vê refém de um verdadeiro golpe emocional disfarçado de amor maternal. Foi exatamente o que aconteceu com a Tatiane, uma mulher independente e bem-sucedida que, sem perceber, abriu as portas de casa para uma invasora sorrateira, sua própria sogra. Tudo começou com aqueles comentários aparentemente inocentes durante os preparativos do casamento. Ah, depois da festa vou precisar descansar, meu filho merece me retribuir todo o cuidado que tive com ele. Frases soltas, ditas com um suspiro dramático entre um buquê e outro, que Tatiane atribuía ao nervosismo pré-nupcial. Afinal, quem imaginaria que aquelas queixas veladas esconderiam um plano meticuloso de ocupação? Ludmila Veniaminovna, aos 50 anos, era a imagem da respeitabilidade, bem arrumada, com um emprego estável como contadora em uma pequena empresa e um salário modesto de R$ 4.000. Mas por trás da fachada de mulher dedicada escondia-se uma mestre da manipulação. Desde o primeiro contato, Tatiane notou algo estranho. A sogra vivia doente e enxaquecas misteriosas, dores inexplicáveis que, por um milagre, desapareciam assim que Denis aparecia com sacolas de compras ou um envelope com dinheiro. Era como se o corpo dela funcionasse no modo anteatro, o palco era a vida do filho, e os sintomas, meros acessórios para garantir atenção e recursos. Denis, um homem de 30 anos com um coração tão grande quanto sua incapacidade de dizer não, havia sido criado pela mãe sozinha desde os 3 anos, após o abandono do pai. Ludmila soube plantar nele uma semente venenosa, a culpa. Eu abri mão de tudo por você, seu pai nos deixou, mas eu nunca desisti, frases repetidas como mantras que transformaram o filho em um refém emocional. O resultado? Um adulto capaz, mas paralisado pela obrigação de agradar a qualquer custo. Para ele, negar um pedido da mãe era como trair um juramento sagrado. Tatiane, por sua vez, era o oposto. Independente, dona de um apartamento de 2 quartos no centro da cidade, herança da avó, e com uma carreira promissora como gerente de vendas em uma multinacional. Aos 28 anos, finalmente encontrou em Denis a tranquilidade que buscava. Sim, a ligação excessiva dele com a mãe a incomodava, mas ela acreditava que, com o tempo, os limites se estabeleceriam. Que engano! O casamento, simples e íntimo, já deu os primeiros sinais de que algo estava muito errado. Ludmila passou a cerimônia inteira como se estivesse em um velório, comprimidos engolidos com teatralidade, suspiros profundos, queixas de cansaço extremo. Preciso ir embora, estou esgotada, dizia, para logo em seguida se agarrar ao braço do filho com lágrimas nos olhos. Mas como deixar meu único filho no dia mais importante da vida dele? Era pura encenação, um ensaio para o golpe final. E o golpe veio. Depois da lua de mel na Turquia, o casal voltou para casa e encontrou Ludmila instalada na sala, cercada por malas e caixas. Sem aviso, sem consulta, a sogra havia se demitido, alugado seu apartamento por um valor irrisório e decretado: chegou minha hora de descansar. Vocês vão cuidar de mim agora. Denis, atordoado, não sabia como reagir. Tatiane, por sua vez, sentiu o sangue gelar. Não era uma visita, era uma invasão. Os argumentos de Ludmila eram imbatíveis, pelo menos para quem não enxergava a armadilha. Trabalhei 50 anos, minha saúde não aguenta mais, preciso do carinho da família. Tatiane tentou resistir. Denis, nós somos recém-casados, precisamos do nosso espaço. A resposta foi um show de lágrimas e acusações: ninguém me quer, dei minha vida por esse menino, e agora sou um estorvo. Denis, é claro, cedeu. Afinal, como contrariar a mulher que se sacrificou por ele? O que deveria ser temporário virou um pesadelo sem prazo. Ludmila transformou a sala em seu quartel-general, móveis velhos ocupando espaço, objetos espalhados como em um brechó, e ela mesma, entronizada no sofá como uma rainha deprimida. Os dias dela começavam ao meio-dia, quando acordava exigindo café na cama. Em seguida, vinha a maratona de novelas em volume máximo, intercalada com pedidos: Tatiane, me traz um copo d'água, vá na farmácia buscar meu remédio, hoje quero jantar algo especial. Qualquer tentativa de divisão de tarefas era abortada com desculpas médicas: minhas costas não aguentam varrer, minha pressão sobe se eu lavo louça. Mas criticar? Ah, isso ela fazia com energia olímpica. O almoço estava salgado, a blusa de Tatiane era vulgar, a arrumação da casa deixava a desejar. Denis, exausto do trabalho,
chegava em casa e era bombardeado com relatórios diários das falhas da esposa. Ela faz barulho cedo demais, não compra as coisas que eu gosto, não tem respeito por mim. Em um mês, Tatiane virou uma empregada doméstica não remunerada no próprio lar. Cozinhava, limpava, lavava, fazia compras e, à noite, ainda ouvia sermões sobre sua incompetência. Quando tentava conversar com Denis, ele adia: dá mais um tempo, amor, vou falar com ela. Mas as conversas nunca aconteciam, ou terminavam com Ludmila chorando e ameaçando assumir da vida deles para não atrapalhar. Até que chegou a gota d'água. Depois de um dia infernal no trabalho, uma negociação milionária perdida, uma bronca do chefe e uma chuva gelada no caminho de volta, Tatiane chegou em casa e encontrou a cena de sempre: Ludmila estirada no sofá, migalhas de biscoito pelo chão, a TV a todo volume. Sem nenhum oi, a sogra atacou: esse pão que você comprou está duro, esqueceu meus vitamina na farmácia, essa xícara está mal lavada. Tatiane, em silêncio, foi para a cozinha preparar o jantar. Ludmila a seguiu, continuando seu monólogo sobre a falta de consideração dos jovens. Foi quando, enquanto a sogra tentava ensinar a ela a cortar cebola, algo dentro de Tatiane estalou. Com uma calma assustadora, ela virou-se e disse: chega. Eu não aguento mais isso. Ludmila sorriu, triunfante, como quem finalmente revelava suas cartas: eu criei seu marido, agora é sua vez de cuidar de mim. Achou que ia se casar só com ele? Enganou-se, querida. Eu vim no pacote. O que Tatiane fez a seguir? Bem, digamos que Ludmila ainda está em choque e não é por acaso que esse caso virou história. Porque quando uma mulher decide recuperar seu lar, sua dignidade e sua paz, até a manipulação mais bem arquitetada desmorona. E acredite, a revide foi à altura do abuso. Ludmila estava decidida a viver ali até seus últimos dias, então se acostume. Tatiane pousou a faca, enxugou as mãos no pano de prato e assentiu com um sorriso quase imperceptível. Em sua mente, um plano se formava, audacioso, arriscado, mas necessário. Não havia mais espaço para meias medidas: ou ela recuperava o controle da própria vida, ou se deixaria engolir pelo caos alheio. No dia seguinte, enquanto Denis saía para o trabalho e Ludmila se acomodava no sofá para assistir aos seus programas matinais, Tatiane anunciou que também deixaria o emprego. A sogra levantou uma sobrancelha, mas não deu muita importância, afinal, qual mulher não sonharia em dedicar-se exclusivamente ao lar? Uma semana depois, Tatiane efetivou a demissão, alegando estresse e esgotamento. Declarou ao marido e à sogra que, dali em diante, seria uma dona de casa, devotada à família. Denis aceitou a decisão com compreensão, Ludmila, com um sorrisinho de aprovação. Finalmente, parecia pensar, a garota entrou nos eixos. Mas a alegria da sogra durou pouco. Tatiane começou a agir de forma estranha. Acordava ao meio-dia, tomava café na cama e, em seguida, se instalava ao lado de Ludmila no sofá, ligando suas novelas. Quando a sogra reclamava, ela respondia com uma calma glacial: se eu não trabalho, tenho o mesmo direito ao descanso que qualquer outro membro não empregado desta família. Ludmila exigia que preparasse o almoço? Tatiane suspirava, massageando as têmporas: estou com uma dor de cabeça terrível. Pedia para ir ao mercado? Minhas costas estão me matando, e minha pressão está pelas alturas. O pior. Ela dizia tudo isso com uma sinceridade tão convincente que Ludmila não conseguia encontrar brechas, afinal, eram exatamente as mesmas desculpas que ela própria usava há anos. Aos poucos, a casa entrou em colapso. A geladeira esvaziou, o pó se acumulou nos cantos, louça suja se empilhou na pia. Tatiane e Ludmila permaneciam deitadas no sofá, trocando olhares de desdém enquanto reclamavam da fadiga crônica, mas nenhuma das duas fazia menção de se levantar. Denis chegava do trabalho e encontrava um cenário dantesco: nenhuma refeição pronta, duas mulheres imóveis no sofá e um ar de guerra fria entre elas. A mãe acusava a nora de preguiça, a nora retrucava que, se ambas estavam desempregadas, não via motivo para ser a única a trabalhar. A situação escalou. Ludmila tentava impor sua autoridade, mas Tatiane rebatia cada ataque com as próprias armas da sogra. Quando Ludmila argumentava que os mais jovens devem cuidar dos mais velhos, Tatiane respondia, secamente: 50 anos não é idade para aposentadoria. Se a senhora se sente tão velha, por que não requer um atestado de invalidez?
Denis tentou intervir, apelando para o bom senso da esposa, mas Tatiana encenou um drama tão bem ensaiado, lágrimas, queixas sobre anos de sacrifício ignorado, a exaustão de ser tratada como empregada, que o marido ficou sem palavras. Em um mês, o apartamento virou um campo de batalha. Denis, esgotado, passou a cozinhar para si mesmo após o expediente, lavar sua própria roupa e limpar os cômodos que usava. Quando exigia ajuda, recebia das duas o mesmo discurso: estou doente, não tenho forças. Ludmila começou a perceber, com um misto de pânico e raiva, que seu plano havia saído pela culatra. Ela imaginara que seria servida no conforto do lar do filho, e, em vez disso, via-se obrigada a conviver com a própria bagunça, sem ninguém para limpá-la. Tatiane, implacável, espelhava cada gesto da sogra, levando o absurdo ao limite. O ponto de ruptura veio quando Denis adoeceu com uma gripe forte. Deitado com febre, ele implorou por um chá ou um remédio, e as duas mulheres saudáveis no sofá ignoraram seus pedidos. Ludmila reclamava de dor nas costas, Tatiane, de enxaqueca. Cada uma apontava para a outra: pede a ela. Foi então que Denis, entre tosses e calafrios, enxergou. Não era preguiça. Era um espelho. Um espelho cruel, que refletia o rosto da própria mãe, e a imagem era grotesca. No dia seguinte, já recuperado, ele chamou Ludmila para uma conversa séria. Sem rodeios, declarou que não sustentaria duas mulheres capazes em plena idade produtiva, muito menos seria o empregado delas após um dia exaustivo de trabalho. A sogra tentou o teatro de sempre, lágrimas, acusações de ingratidão, mas Denis não cedeu. Deu um ultimato: ou ela voltava a trabalhar e dividia as tarefas da casa, ou arrumava suas malas. Ludmila tentou negociar: eu cozinho, se ela limpar. Tatiane, sem se mover do sofá, respondeu com um bocejo: não sei cozinhar. Meus dedos incham com reumatismo, e o cheiro da cozinha me dá enxaqueca. Uma semana depois, a sogra desistiu. Percebeu que Tatiane estava disposta a levar aquele jogo até o fim, mesmo que isso significasse viver no meio do lixo por meses. Com um suspiro teatral, começou a empacotar suas coisas. Não aguento mais este inferno, declarou, como se fosse a vítima. Denis ajudou a mãe a levar as caixas. Tatiane, impassível, acompanhou a cena da porta, com um sorriso quase imperceptível. Antes de sair, Ludmila não resistiu: você destruiu esta família com seu egoísmo. A nora apenas encostou-se no batente e respondeu: doce, o conselho que eu dou, sogra, é este: menos sofá, mais ação. Faz bem para a saúde, e para o caráter. No dia seguinte à partida de Ludmila, Tatiane acordou cedo. Até Denis se surpreendeu ao encontrar a casa impecável e o jantar pronto ao chegar do trabalho. Agora que não tenho mais influências por perto, disse ela, servindo-lhe um prato, voltei a ter vontade de cuidar do meu lar. Ludmila, enquanto isso, foi obrigada a arrumar um novo emprego, os 15.000 de aluguel não pagavam suas contas. Conseguiu uma vaga em outra empresa, no mesmo cargo, mas com salário menor e chefes mais rígidos. Tentou, algumas vezes, insinuar ao filho que sentia saudades da vida em família, mas Denis já havia aprendido a lição. Visitava-a nos fins de semana, ajudava com compras ou concertos, mas a ideia de dividir o mesmo teto? Nem pensar. Um mês depois, Tatiane voltou ao mercado de trabalho, agora em uma posição melhor, com salário mais alto e horário flexível. A vida do casal fluiu. Denis, livre da tensão constante, redescobriu a mulher que havia se casado, inteligente, determinada, e com um senso de justiça afiado como uma lâmina. Ludmila, por sua vez, levou meses para entender como suas próprias táticas haviam sido usadas contra ela. Reclamava para as amigas sobre a perversidade da nora, mas todas riam: ela só te deu uma lição, Ludmila. E você precisava. Um ano depois, a sogra até que se acalmou. Chegou a demonstrar um ou dois gestos de, não exatamente afeto, mas respeito. Afinal, quem melhor do que ela para reconhecer uma estrategista à altura? O respeito por Tatiana, porém, não era mera concessão, era o reconhecimento tardio de que aquela mulher não se curvava a pressões nem se deixava dominar por jogos de poder. Ludmila entendeu, finalmente, que não estava diante de uma ovelha dócil, mas de uma loba que conhecia cada artimanha do rebanho. A partir daí, suas interações passaram a se pautar por um equilíbrio frágil, porém sólido, limites claros e um respeito mútuo que, se não era sincero, ao menos era pragmático.
Denis, por sua vez, extraiu daqueles meses turbulentos uma lição que mudaria sua relação com a mãe para sempre. Aprendeu que cuidar não é sinônimo de se render a caprichos, muito menos de alimentar um parasitismo disfarçado de afeto. Passou a distinguir, com precisão cirúrgica, as necessidades genuínas de Ludmila das suas tentativas patéticas de manipulação emocional. A mãe continuou trabalhando, morando sozinha e, embora ainda ensaiasse de vez em quando um suspiro dramático ou um gesto de fraqueza, aqueles números não colavam mais. Denis a auxiliava nos assuntos realmente importantes, uma consulta médica, um concerto na casa, mas se recusava a se transformar no mordomo de plantão de uma mulher que, no fundo, era perfeitamente capaz de amarrar os próprios sapatos. Tatiana, enquanto isso, virou lenda na família. A mulher que, sem gritos, sem portas batendo, sem cenas de novela, havia colocado uma déspota no devido lugar. Seu método, refletir o comportamento inaceitável como um espelho implacável, era tão simples quanto genial. 3 anos haviam se passado desde aquele verão em que Ludmila descobriu, na pele, o gosto amargo de conviver com um egoísta preguiçoso. E até hoje, quando via algum conhecido estirado no sofá, os olhos vidrados na televisão, ela sentia um calafrio. Porque havia experimentado, em primeira mão, o inferno que é dividir o teto com alguém que confunde amor com servidão. E, pela primeira vez na vida, fazia questão de não repetir os próprios erros.